Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre substâncias puras e misturas. Vamos lá? Então veja, iniciamos este vídeo com a classificação da matéria. Então como é que nós podemos classificá-la? Sempre em substância pura e mistura, tá? Agora, dentro de substância pura, a gente tem as classificações, onde eu posso ter uma substância pura simples ou uma substância pura composta. Lembrando, aqui eu tenho a formação ou a presença de um único elemento químico e na composta 2 ou mais elementos químicos, tá bem? Quando a gente fala em misturas, nós podemos classificá-las em homogêneas e heterogêneas. E aí nós temos os casos particulares, que são mistura azeotrópica e eutética. Será que essas misturas são homogêneas ou heterogêneas? Você já ouviu falar a respeito delas? Vamos conhecer um pouquinho? Então, olha só, quando eu falo em mistura azeotrópica, lembre-se o seguinte, que o platô de ebulição dela permanece constante. O que é esse platô? É durante a ebulição, enquanto ela ferve, essa mistura ferve, a temperatura permanece constante em relação ao tempo. E observe que somente o ponto de ebulição permanece constante. O restante do gráfico, das outras curvas, né, elas são todas variáveis, ok? E ainda aqui, nós temos exemplos de misturas azeotrópicas. Eu tenho acetona e metanol, eu tenho álcool etílico e clorofórmio, álcool fórmico, que é o metanol, e água. Então, observe a temperatura em que essas misturas entram em ebulição. Tem o ponto de ebulição. Procure saber qual é a temperatura de cada um deles isolado, para você ver como é que funciona durante a mistura azeotrópica, tá bom? Procure. Então aqui, ó, nós temos ainda o segundo caso particular, que são as misturas eutéticas. O que nós temos? Na eutética, o ponto de fusão permanece constante, tá certo? Então a passagem do sólido para o líquido vai permanecer constante na mistura eutética, tá certo? Muito cuidado com isso, certo? E ainda, aqui a gente tem alguns exemplos, ou um dos exemplos mais comuns de mistura eutética. Eu falo em solda. Tá? A solda é uma mistura formada por estanho e chumbo. Quando eu tenho essas duas, essa composição, o ponto de fusão dela é igual a 183 graus Celsius. Procure saber qual é a temperatura de fusão do estanho e qual é a temperatura de fusão do chumbo. E compare com a temperatura de fusão da liga metálica, tá certo? Dessa mistura eutética. Outro detalhe. As misturas azeotrópicas são características de misturas líquidas, tá? Por isso, a ebulição é constante. Quando nós falamos em misturas azeotrópicas, o que permanece como característica são as misturas sólidas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma mistura sólida. E quando eu for fazer a separação das substâncias, a gente entra numa mistura eutética, tá bom? Sólido, por isso ponto de fusão. Tudo bem? Aqui a gente tem alguns exemplos de misturas eutéticas. Então, o que acontece aqui? Eu tenho o chumbo a 38%, o estanho a 62%, formando uma liga metálica. Neste instante, para esta liga, a temperatura de fusão é de 183 graus Celsius. Mas qual será ou qual seria a temperatura de fusão do chumbo e do estanho em separado? Tá certo? E ainda, eu posso ter outra liga, chumbo 87%, antimônio 13%. Aí a temperatura de fusão vai para 246 graus, certo? Mas veja, quanto será que é a temperatura de fusão, né, o ponto de fusão do chumbo e do antimônio isolados? Né? Para dar essa temperatura numa mistura eutética, busque saber. E ainda nós temos um terceiro exemplo, que seria o bismuto, 58%, e o estanho, 42%. O ponto de fusão é em 133 graus Celsius. Não se esqueçam, o mais importante desse vídeo, tá? É você lembrar sempre que a mistura homogênea azeotrópica, ela é característica de líquidos e a eutética, sólidos. Nesse vídeo, nós falamos sobre substâncias puras e misturas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!